Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal é para falar de literatura e religião, religião, espiritualidade, sociologia das religiões, história das religiões mundiais. E estamos aqui na leitura, releitura, a terceira vez que eu estou lendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, ou tinha que chamar assim, segundo Jesus de Nazaré, do José Saramago. José Saramago, escritor português, lusitano, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Então eu vou fazer um resumão do enredo do livro. Então já fiz uma apresentação geral da parte da história, falei que é importante você ler junto com o Zelota, do Reza Aslan, e outras biografias que eu já citei aqui no canal, biografias sobre Jesus, a importância de Jesus no contexto histórico da Palestina, da Judéia, na época do Império Romano, as divisões entre os próprios judeus. Então o livro, a primeira terço do livro, é basicamente situando o personagem, porque aqui Jesus de Nazaré é bem humano, a ideia é bem humana. O enfoque aqui do Saramago é a personagem humana, o período histórico, a revolta contra os romanos, a figura de José, a figura de José, que o carpinteiro se destaca muito, porque a Bíblia fala pouco do José, e aqui vai contar a história do José, a questão, por exemplo, quando aconteceu lá o massacre das crianças, e como José ficou sabendo e não conseguiu intervir, e aí ele fugiu, a Bíblia fala que eles fugiram, mas as crianças foram massacradas por Herodes, e aí as crianças com menos de 2 anos, foram massacradas, e ele ficou com esse peso na consciência. E depois o José vai ser confundido com o terrorista, com os zelotas, porque os zelotas e os sicários eram aqueles judeus que não queriam acordo nenhum com Roma. E tinha os essênios que se afastaram da sociedade, foram para o deserto, os primeiros monges, as comunidades essênias. Inclusive João Batista tinha contato com os essênios, e tinha os saduceus, que eram a cúpula sacerdotal, e tinha os fariseus. Então Jesus tinha mais contato com os fariseus, mas aí fica a discussão: Jesus era fariseu? Bem, a discussão é que Jesus possivelmente era analfabeto. Então há a possibilidade que Jesus era analfabeto, falava aramaico e lia alguma coisa em hebraico, a leitura litúrgica, ou então só recitava, ele conhecia as escrituras de ouvir. A maioria dos judeus daquela época era iletrada, então só os letrados, os escribas, os fariseus, os saduceus tinham educação formal passada pelos mestres, os mestres rabínicos, que depois vão formar os rabinos atual, com a destruição do templo, em 70 depois de Cristo, é que vai. Interessante que a nossa datação de calendário é sempre assim, antes e depois de Cristo. Os judeus, eles têm o calendário contínuo, estamos em 5.785, então eles não fazem antes e depois de Moisés, antes e depois de Abraão, é contínuo. E o cristão tem a era comum, antes da era comum, a era de Cristo, era ano domini, Então é interessante como é que Jesus ele dividiu. Para os judeus não tem a figura de Jesus, porque eles estão esperando o Messias, Jesus não é o Messias. Para o cristão, Jesus é uma personagem divina, diferente desse livro, porque esse livro aqui é a polêmica do livro. Então Jesus é uma figura divina que separa a história, que é Deus entre nós. Para o islâmico, o Islã tem a figura de Jesus, tem a figura de Maria, a Maria, que é a mãe de Jesus, a mãe de Cristo, a mãe do Messias. Só que aí Jesus não é uma figura divina, ele é um mensageiro de Deus, mas ele não é uma figura, uma encarnação, um avatar, que essa ideia de avatar tem lá no hinduísmo, budismo, etc. Mas aí tem também a figura de Jesus no islamismo, o profeta Jesus, e tem também outras religiões. No budismo também tem essa ideia de, assim como o Buda seria o Siddhartha, a encarnação de uma incorporação de um Buda cósmico, o Jesus de Nazaré incorporou um Cristo cósmico, uma ideia mais oriental assim. Na fé Bahá'í, no Bahá'ísmo, também tem a figura de Jesus como mensageiro, manifestação divina. Então, ou seja, Jesus é esse personagem que vende muito livro. Imagina quantas biografias de Jesus Cristo. Então esse livro vai ser polêmico por isso, porque vai dar uma versão humana de Jesus. Então vai humanizar bastante a figura de Jesus. E aí Jesus vai, com a morte de José, ele vai assumir a família, e que aí a Maria, vai ter outros filhos, teve outros filhos com José e tal. José morreu porque foi confundido com um revolucionário, com o anti-romano. E aí Jesus, ele é incompreendido dentro da família, porque ele tem essa inquietação,
Ele não sabe que é Deus aqui no livro, né? Essa ideia divina, né? Jesus esqueceu que é, né? Quando Deus encarnou, ele esqueceu que é Deus? A polêmica do livro, né? Não é um livro de teologia, então não leiam esse livro como teologia, que o Saramago não era teólogo, o Saramago, todo mundo sabe que ele era ateu, né? Materialista, marxista e tal. Então, leiam pela literatura. Então, não estamos falando do personagem. Então, se ele é Deus, ele esqueceu que é Deus. Então, ele é humano. E aí, ele vai sair pelo mundo, né? Deixou a casa sair pelo mundo, vai conhecer Maria Madalena, vai ter um caso amoroso com a Maria Madalena, porque ele é homem, né? Ele não fez voto de castidade, não tinha essa ideia de celibatário, né? Não sei se os essênios tinham lá, mas né, essas ideias de celibato, você vai surgir depois com os monges do deserto, né? A ideia do pecado da carne e tal, isso é outra coisa. Então, inclusive, eu recomendo que vocês leiam aqui a Bela História do Cristianismo, que é bem resumido, né? A gente está falando aqui no canal, que vai contar como é que surgiu essas ordens de mosteiros, né? Essa questão do celibato, né? Da questão do voto de pobreza, o voto de castidade, né? É outra coisa. Ninguém fala que Jesus fez voto de castidade, mas tem a figura, né, evangélica de Jesus realmente. Agora, não é impossível que Jesus tenha feito, né? Minha missão não envolve ter mulher, nem filho, nem família, beleza, né? Então, essas polêmicas eu acho que são totalmente secundárias, né? Jesus teve um caso com Maria Madalena, gente, isso não interessa, que é a missão de Jesus, né? Teve um caso, né? Então isso não é relevante, né? Então, aqui no livro teve um caso, né? A Maria Madalena era uma prostituta, coisa que eu também não concordo, né? Não há nenhuma base textual para falar que Maria Madalena era uma prostituta, né? Então, aí outra personagem vai aparecer, que é o pastor, né? O pastor de ovelhas. Depois você vai saber quem que é o pastor, não vou dar spoiler do livro todo, né? Depois você vai saber quem que é o pastor. E depois é que Jesus vai ter um encontro com Deus, né? Então aí que ele vai encontrar Deus. Então já tem instâncias diferentes aqui. Você tem o pastor, né? O Jesus vai trabalhar para esse pastor, e aí vai ter o Deus, né? A figura divina, que não é Cristo. Então já tem essa polêmica aí. E aí Cristo vai saber que tem uma missão, né? Você é o Messias, você tem uma missão. E aí ele vai, né? Aí assim, olha, se ele é Deus, como diz a doutrina, então ele esqueceu que é Deus. Agora, se ele não é Deus, então ele é aí que a gente entra no ebionismo, no adocionismo, né? Que aí é uma possível, se você for jogar a teologia do texto, porque o ebionita, né, que é os primeiros judeus cristãos, eles assumem Jesus, né, Nazaré como Messias, mas não como figura divina, né? O Messias não seria divino, o Messias seria um homem eleito por Deus, ungido, né? O adocionista já assume Jesus como divino, no sentido de que ele é adotado como divino. Então Jesus era um homem, né, um Elias, igual o Enoque da Bíblia, e aí ele foi arrebatado aos céus, né? Porque Jesus ressuscitou e foi para o céu, né? A ascensão de Jesus. Então, para o adocionista, Jesus não é uma figura divina que desceu e encarnou na terra, né? Mas ele se tornou divino ao ressuscitar e ao ser ascenso, né? Ascender aos planos divinos, né? E está à direita do Deus Pai, né? Então é o adocionismo, né? Então a possibilidade que Jesus era um homem, né? Um homem comum, e que aí ele foi adotado pela divindade, né? Então esse é meu filho, né? Amado, né? Que sempre faz a minha vontade. E Jesus falava, né? Faça-se a vontade do Pai, não a minha vontade, né? Então já tem essas versões, quando ele diz assim, subirei, né, ao meu Pai e vosso Pai, né, ao meu Deus e vosso Deus. Então Jesus tem um Deus, Jesus tem um Pai. Então isso é bem humanizado, né? Toda autoridade me foi dada, aos termos, né, que você pode usar para essa teologia. Então, se toda autoridade me foi dada, alguém deu autoridade. Então, a Deus ninguém deu autoridade, porque Deus é a autoridade, Deus é a soberania, Deus é a vontade suprema, né? Então ninguém dá autoridade a Deus. Agora, Deus deu autoridade a Cristo, né? Então já é uma leitura teológica, mas repito, isso não é um livro de teologia. Não faça teologia com literatura, né? Então, grande erro a gente pegar a literatura igual a Cabana e fazer teologia. Fica um monte discutindo a Cabana, gente. A Cabana lá do William Young, né? Estadunidense, canadense, é uma literatura, não é teologia, né? Então o cara não está fazendo teologia. E aí eu fico vendo vários livros que falaram sobre a Cabana, isso aí é heresia, isso é... Gente, isso é a visão do autor. Você pode concordar, realmente eu acho que tem exagero, né? Mas é a leitura do leitor, né? Não vou fazer agora, vou lançar uma ideia de que o cara é herege, ele é um herege, não, né? Então a mesma coisa, o Saramago não é herege porque nem católico ele é, né? Nem cristão ele é, nem era, né? Porque já faleceu. Então o Saramago fez literatura, eu acho muito interessante esse personagem Jesus, o personagem pastor é interessantíssimo, e a figura de Deus aqui também, né? Que Deus pode ser um personagem literário, igual lá na teoria, né? Do Jack Miles, né? Deus, uma biografia, e aquele livro do Harold Bloom, crítico literário, falando de Jesus e Yahvé,
Também comentei aqui no canal. Você pode ler a Bíblia como teorias literárias também, né? Crítica literária. Vou fazer mais um vídeo sobre esse livro aqui, a Bíblia Sem Mitos, né? Não sei se vai estar no canal aí, mas vou fazer mais um para encerrar esse livro, que vai tratar de crítica textual da Bíblia, né? A questão do cânone bíblico, como é que foram formados os livros, quais foram os evangelhos que foram selecionados, né? Que tem muito livro aí que é deuterocanônico, é apócrifo, etc, ok? Então, muito interessante esse livro aqui para quem quer conhecer a Bíblia, a formação da Bíblia, né? Então, voltando aqui. Aí vai ter a cena do lago é fantástica também, que vai ter ali o pastor conversando com Jesus e Deus, né? E aí Jesus não quer a missão, Jesus não quer essa missão, Jesus quer ser um homem comum, e ele quer remar para voltar para a praia, né? Lá no lago da Galileia, né? O famoso lago da Galileia. E aí, quando mais ele rema, mais longe da margem ele está. Então ele fica ali naquele limbo, né? O tempo não corre, né? Ele entrou num universo paralelo da Marvel ali. E ele ficou ali, né? Porque se notou estranho, né? Universo paralelo, assim, que você, né, não tem tempo. E aí ele conversa, e aí Deus fala para ele: ó, quando você cumprir a sua missão, que você vai cumprir a sua missão, né? E ele cumpriu a missão. Você vai saber aí que vai surgir nova religião do judaísmo, né? Que Jesus aqui, né? Que eles falam de Yeshua, né? Que é o nome judá. Ele era judeu, né? Cristo não era cristão, né? Cristo não era cristão. O cristianismo foi formado depois, né? Paulo, etc, né? Então Jesus era um judeu, ele cumpria a lei judaica. Quando ele cumpriu a lei judaica, quando ele falou das escrituras, era o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, né? Não tinha os evangelhos nessa época, não, gente. Quando fala as escrituras na Bíblia, é as escrituras que o Tanar, né? A Torá, o Tanar, a Bíblia hebraica, né? Então não tinha ainda, depois que foi formando o cânone bíblico, né? Então a pessoa já tinha o Novo Testamento, a pessoa já lia, né? Então Jesus era um judeu, né? Yeshua era um judeu. E aí, quando ele assumiu a missão, ele se tornou um Cristo, ele tornou-se ungido, né? Ungido pelo Espírito Santo, etc. E aí Deus fala para ele: quando você assumir a missão e cumprir a missão, vai ter uma linha de mártires, uma genealogia de mártires, e ele vai narrar todos os mártires do cristianismo, sendo imensa, aquelas descrições que o Saramago faz, né? Enumerações imensas que ele faz. Aqui vai ser a lista dos mártires da igreja, né? Então tem toda. E aí, quando mais mártires tiver, mais a igreja vai crescer. Então aquela ideia, né, que as perseguições do cristianismo foram uma das grandes alavancas do cristianismo, né? Então as duas grandes alavancas do cristianismo é a ideia de que Cristo é Deus entre nós, é Emmanuel, né? Essa novidade assim do cristianismo em relação ao judaísmo, que por isso que Estevão foi o primeiro mártir, né? Porque quando Estevão fala aqui, né, ó, Cristo está lá à direita do Pai, né? Então essa ideia divina de Jesus não existia no judaísmo, não existe no judaísmo, tanto que o judaísmo messiânico tem que aceitar o Jesus ebionita, né? Que é o Jesus, o profeta, o Messias, mas se você diviniza Jesus, aí você está indo para o cristianismo, né? Então eu já gravei alguns vídeos aí sobre o judaísmo messiânico, o nazareno. Então tem essas complicações, mas não leio teologia aqui, né? E aí vai ter a lista de mártires, e aí você vai lembrar então que o cristianismo se formou nisso, a ideia de Deus humanizado, né? E também a ideia dos mártires, né? Ou seja, quando mais as pessoas morriam em nome de Cristo, mais pessoas se convertiam, né? Então várias pessoas, por causa de Estevão, por causa das pregações, sentiam pregações, batismo de 3.000 pessoas num dia. Então imagina como é que cresceu. E aí o judaísmo, né, expeliu o cristianismo, né, é chamado nazarenos, né, o caminho, os nazarenos. O símbolo deles era o peixe, né, os pescadores de homens. Lembrar que Simão Pedro, né, e os irmãos dele eram pescadores, e Jesus falou: vocês vão ser pescadores de homens. Então, depois de que o símbolo do cristianismo será a cruz, né? Então é o tempo, leiam a breve história do cristianismo, né? Então, o cristianismo hoje são várias, né, denominações, vários caminhos, né? Mas na época era só, né, o início do cristianismo, depois foi dividindo, né? Esses vários caminhos aí. Tinha gnose, tinha o mitraísmo, né? Tinha o pessoal lá eu esqueci o nome aqui do... As gnósticas, né? As várias seitas gnósticas tinha. Mas hoje o cristianismo, né, tá essas várias seitas, ortodoxo, católico romano, né? Os pentecostais, os reformados, né? Então é impressionante como é que se segmentou, né? Mas o cristianismo no início ali no primeiro século tinha essas linhas mais judaico-cristãs, e depois é que foi a pregação de Paulo, que chegou a Anatólia, né, chegou a Roma, etc. Okay? Então fica a dica, né, além aqui de ler o romance Saramago, ler também a formação do cânone bíblico, né? Importantíssimo conhecer como é que a Bíblia foi formada e como é que a Bíblia chegou até nós. Ok?
Então aí fica a dica de leitura, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.